Olá, amantes da sétima arte. Isso daqui é uma claquete? Se você acha bonito, ama, compra umas claquete fake pra deixar de bonitinho assim no seu quarto. Olha só como eu sou cool, gosto de filme. Eu vou te contar uma coisa, só acha bonita esta bosta quem não trabalha com ela. Meu nome é Eduardo Sansígulo, eu sou assistente de câmera, também conhecido como um coitado que trabalha com esta bosta. E hoje eu vou te explicar o que ela faz, esse símbolo glamuroso do cinema. Começando, dando nome aos bois, a claquete é uma ferramenta de organização, utilizada por um cargo conhecido como segundo assistente de câmera, que é um cargo, veja só, de organização e logística. A claquete é um símbolo disso, ela é tipo uma conversa entre a captação e a pós-produção, e nela a gente vai ter N informações que você precisa para trabalhar. Primeiro de tudo, você deve imaginar que um cargo de segunda assistência, você sempre tá correndo, fazendo um monte de coisa, e ela derruba pra caralho. Então não é à toa que eu tô com essas 3 claquetes. Todas elas são quebradas, ó. Quebrada aqui. Você tem uma fita Hellerman nessa porra. Nossa, eu terminei de trincar essa bosta. Elas soltam também. Elas quebram de N formas. E essas daqui são veteranas de batalhas, todas elas já foram utilizadas para filme, publicidade, série, websérie e para tudo que o cinema nacional permite. Cuidado quando você bate as coisas na mesa, que o celular tá na mesa, ele vai no áudio. Começando pelas partes da claquete. A claquete a gente pode chamar aqui, falar que ela tem o corpo e tem a faca. Quando você vai trabalhar, e eu já vi muita gente resumindo, falar, a claquete serve para sincronizar o áudio. Não é meramente para isso. Se fosse só para sincronizar o áudio, você batia uma palma, né? Lembrando que câmeras profissionais maiores, muitas delas não têm microfone interno. Daí você ou coloca um microfone externo, ou a galera do áudio coloca uma lapelinha para um transmissor de áudio para imputar na câmera áudio. E daí você faz a sincronização por waveform, que chama, né? Mas só que daí é uma das formas de sincronização, e a gente trabalha muito com redundância. Que entenda, quando você vai fazer um trabalho longo, você vai ter milhões de arquivos que não vai dar para utilizar, milhões de arquivos que você pode utilizar, e a claquete começa aí, é para falar para você o que você usa, o que você não utiliza. Então, ó, vamos pegar uma que tá mais organizadinha aqui, que eu acho que é essa daqui. Então vamos começar pelas partes. Então a gente tem aqui a nossa claquete do conversa afiado. Lembrando que aqui é o nome do produto dela, tá vendo? Então, tipo, isso daqui a gente faz geralmente com fita, tá vendo? Ó, isso aqui é uma fita crepe. Porque isso aqui não é um tipo de coisa que a gente fica alterando toda hora. Então, por exemplo, a gente tem a produção conversa afiado claquete, tá? Que é a produção de hoje, a gente deixa isso daqui aqui. E fica basicamente o trabalho todo, a diária toda, enfim. Às vezes fica mês, se for, por exemplo, um longa-metragem. Aqui no rolo a gente tem 2 informações, que é a quantidade de câmera e qual mídia tá. Por exemplo, se tá no primeiro cartão que eu gravei, no segundo, no terceiro, obviamente o cartão também tem que ser marcado. Então aqui, por exemplo, eu tenho um cartão A001, tá? Eu não fiz uma tagzinha, mas vamos supor que a gente suba, vamos supor que trocou o cartão, encheu o cartão da câmera, tá cheio de arquivo, a gente faz o... tá difícil escrever aqui, A002... por exemplo. Coisa horrorosa! Enfim, a gente faz isso, né? Esse tipo de coisa aqui eu gosto de ir trocando a cor da fita, que daí você já vê que muda a cor da fita também. Aqui a gente tem, por exemplo, a cena, né? Então, por exemplo, a cena é dentro de um boteco. Então seria, por exemplo, a cena 3 é dentro do boteco. Só que daí a cena, que é referente ao cenário, ela tem os planos. Então, plano A, B, C. Cada plano seria um enquadramento diferente, uma composição diferente. Por exemplo, o plano A pega no Beltrano, o plano B pega no Ciclano, entendeu? Então, tá no mesmo ambiente, na mesma cena. Vamos supor que Ciclano, o ator que está interpretando Ciclano, errou 2 vezes, 3, 4, 5... A gente vai repetindo e daí o take é isso, basicamente a repetição da tomada dessa configuração. O diretor não muda, então, por exemplo, a Naves aqui realmente foi um que eu esqueci aí, que ele gravou e ficou aqui, daí tipo câmera, se tem uma câmera aqui de novo a gente vai repetir a informação, tem uma redundância. Câmera A, por exemplo, eu que estou gravando. Daí eu posso botar a câmera B, outro nome, C, daí você vai colocando o número de câmeras que tem aqui, às vezes tem mais de um diretor, você coloca. Aqui pra baixo a gente tem data, tá vendo que tá na fitinha? Troca isso. O que é isso daqui? É o filter, o limpo. A gente geralmente bota filtros na frente da câmera. Esses filtros têm N funções. E aqui é mais pro colorista do que necessariamente pro montador ou pro editor. Que esses filtros, às vezes, eles dão mudança na cor, temperatura de cor, tal. Por exemplo, os NDs, ND 01, 6, enfim.
Daí a gente tem que marcar isso dos caras. Às vezes ele faz um presetzinho lá, com a correção para as imagens ficarem iguais, de uma câmera que tá com filtro, uma sem. Daí é bom saber isso daqui. Você tem várias câmeras, você bota tipo... Você tem câmera, por exemplo, A e B, é que esse daqui eu tô fazendo como se tivesse duas, né? Mas aqui seria assim, porque se eu tô com uma câmera B aqui, eu tenho que escrever A limpo, B limpo, por exemplo, entendeu? A faca aqui da cima, eu esqueci de falar, ela serve para sincronizar o áudio também. E para você falar se tem áudio ou não. Se alguém vai pegar e vai bater no primeiro frame e vai gravar com a mãozinha assim, o que você tá falando pro editor? Fala, editor, não procura áudio. Não tem áudio nessa cena, porque você está segurando a mão assim. Se quando a claquete aparece, ela tá abertinha, eu já tô falando, amigo, temos áudio nessa cena. Ou seja, se a claquete no primeiro frame, ela tem que estar aberta para falar que tem áudio. Então o editor vai olhar e falar, está aberto, tem áudio. Se ela entra assim, não necessariamente, isso é um costume que no meu meio se tem de botar a mão aqui para falar que não tem áudio. Mas se entrar assim, tem editor que vai falar, não tem áudio porque ela entrou em quadro fechado. Então aqui, a faca, ela vai falar, se tem áudio e vai dar o clack para a batida para ajudar na sincronia de áudio. Mas daí, por último, aqui a gente tem um sync. O que seria esse sync? O sync existe uma coisa que na TV a galera chama de genlock, mas é o timecode. O que é o timecode? O timecode é tipo, você conecta um negócio na câmera e ela vai jogar um contador. Daí você conecta no áudio, ele vai jogar outro contador. Daí você conecta em qualquer coisa que precise sincronizar e vai ter esse contador. Tá vendo que ele tá circulado aqui? É o que, por exemplo, tá com o timecode. Se eu apago esse circulado aqui, ou mesmo arranco a fitinha de sync, o que eu tô falando? Eu tô falando, não tem timecode aqui. São 3 coisas que a gente usa para sincronizar o áudio com o vídeo. Pode ser o waveform, se a câmera tem uma entrada de áudio nela. Pode ser a faca da claquete, que é essa parte aqui de cima, que é a hora que bate, que é o clássico. E pode ser o timecode. Geralmente a gente tenta trabalhar com redundância, no mínimo 2. Mais comum em produções pequenas é a batida da faca da claquete e uma entrada de áudio na câmera. Mas às vezes, tipo, principalmente câmeras mais high-end, por exemplo, não necessariamente ela vai ter um microfone interno dentro dela. Então, às vezes fica sem o waveform para sincronizar, sem entrada de áudio. Daí a gente usa o timecode e a faca da claquete. Um só é sempre arriscado, porque isso é uma coisa que, se esquece, dá um trabalho do caralho. E por último, a gente tem o FPS, que é pro sync. Tá vendo que aqui o FPS tá em 23.9? Porque assim, eu vou te contar um segredo pra vocês. Quando você fala que a câmera grava em 24, principalmente câmeras menos Pro, essas câmeras que não são de cinema, por exemplo, uma 7S2, uma 7 III, por exemplo, ela vai falar, ele tá gravando em 24, mas não tá, ela tá gravando em 23, 9, 7 e meia, tá? Câmeras mais high-end, assim, elas te dão opção. Você pode gravar em 24 travado ou em 23, 9, 7 e meia. Isso esteticamente não dá diferença. O nosso olho não consegue notar essa diferença. Mas qual é a questão? Áudio. Se você tem essa diferença dessa fração ridícula de 24 para 23, 9, 7 e meia, você já não consegue sincronizar o áudio. Então por isso a gente costuma colocar isso na claquete também. Outro detalhe, mais em teor de curiosidade, é que as claquetes, cadê aqui, ó, pra mostrar aqui a parte de trás dela? Você não fica necessariamente tirando a caneta e anotando, às vezes você não tem tempo pra isso. Então você tem o costume de deixar essas tagzinhas lindas e maravilhosas que nem fica poluído pra gente mudar. Coisas que a gente não altera, por exemplo, o diretor não vai mudar o diretor no meio do set. Tipo, é quase impossível. O câmera, a idem, a data. Esse tipo de coisa a gente não costuma colocar por caneta, até porque a caneta é lenta. Então a gente pega e fica trocando a fitinha. Por exemplo, aqui, isso daqui, é que eu não sei se dá pra ver, mas isso aqui é uma fita, conversa fiado, escrito perfeitamente, tá, gente? Aqui, ó, isso daqui é uma fita, porque isso daqui não vai ficar mudando. E daí pra algumas coisas, a gente vai gravar o tempo todo, vai ser só uma cena. Você chega aqui, vamos botar aqui a cena 2. Tirei aqui a fita. Tá a cena 2 e vamos ser felizes. Então, basicamente é isso sobre claquete. Gostou de aprender como essa bosta funciona? De resto, é um equipamento que apanha bastante, porque você vai, bate daqui, às vezes tem que pegar uma lente, pegar uma bateria, bater timecode, ajudar alguma coisa no mover a câmera, ajudar o primeiro assistente a mover a câmera, você não sabe o que você faz com isso. Ela cai, ela chuta, aí você tem vontade de bater um tiro de meta com essa bosta. Se você acha isso bonito, agora saiba que você tem muitos motivos para odiá-la. Essas 3 são veteranas de batalha, e agora elas vão ficar aqui no nosso digníssimo cenário